primeiro tipo de relacionamento que temos a tratar é o relacionamento entre o homem e Deus, porque é o primeiro relacionamento que Deus propôs. Não existia nenhum outro tipo de relacionamento antes do relacionamento entre homem e Deus. Então nós temos um relacionamento vertical, que é entre homem e Deus, relacionamento vertical, e temos um relacionamento horizontal, entre homem e homem. Bom, então Deus institui o primeiro tipo de relacionamento entre Ele, Criador, e o homem que Ele criou. Por isso, no início, Deus chamava Adão ao cair das tardes, para que pudesse se relacionar com o homem. Isso é muito importante, porque primeiro indica que esse Deus é um Deus de relacionamento. Porque se fosse um Deus que tivesse criado o homem para colocá-lo no mundo, à sua própria sorte, e tivesse só na condição de observador, daquele que observa o que o homem faz, para puni-lo ou não, ou abençoá-lo, de acordo com as suas atitudes, Deus não teria iniciado um relacionamento com o homem. Porque às vezes se tem essa falsa impressão, ou essa ideia errônea, de que Deus é um ser que fica do céu e olha o que os homens fazem apenas para puni-los, se não fizerem aquilo que Ele determinou. Mas nós vemos nas Escrituras que Deus não é assim. Primeiro que é um Deus pessoal, né? E que propôs ao homem que existisse um relacionamento, que esse relacionamento fosse estreito, e uma outra coisa interessante, que esse relacionamento fosse diário. Por que Deus não marca um encontro mensal com Adão? Não, mas diariamente Deus vem falar com ele. Então, nós vemos que é iniciativa do próprio Deus um relacionamento estreito com o homem, um relacionamento diário com esse homem. E, muito interessante também, não está nas Escrituras por acaso, Deus está interessado nesse relacionamento entre homem e homem. Aonde que isso fica bem claro no iniciozinho de tudo? Entre Abel e Caim. Por que Deus se importa com o relacionamento entre eles? Se eles se mataram ou não, que diferença isso faria para Deus? Né? Esse homem tinha um relacionamento com Deus. Isso era o suficiente para Deus? Parece que não, porque quando Caim faz mal a Abel, Deus interfere e diz: por que você fez isso a Abel? Né? Por que você colocou o mal no seu coração, Caim? Então, Deus está interessadíssimo nesse relacionamento, né? Estudamos na aula passada que, inclusive, fizemos aquele triângulo, né? Deus, homem, né? Em que o homem se relaciona com o seu semelhante, né? E o que ele faz ao seu semelhante retorna para Deus, né? E aí Deus o abençoa de acordo com o que ele faz ao seu semelhante. Porque eu não posso dizer que eu amo a Deus diretamente se eu não amo a esse próximo, a esse homem que eu estou vendo, né? Não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se não amo a esse homem que eu vejo. Então, Deus está interessado em relacionamentos, tanto é que propôs o primeiro tipo de relacionamento com o homem. Está interessado no relacionamento entre homem e homem. Por quê? Porque repreende Caim quando mata o seu irmão Abel, né? E depois, mais tarde, porque aqui estamos no Gênesis, no início de tudo, mas depois, mais tarde, nós vamos ver isso no Decálogo, né? Como quando está escrito: ama a Deus sobre todas as coisas. E depois, o restante da relação da lei que trata do próximo. Mais tarde ainda, Jesus vai dizer: eu resumo toda a lei em um só mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, isso vai ficar bem claro para nós, né? As Escrituras, irmãos, vocês podem reparar que ela vai evoluindo no
revelar para alguns homens, né, pontuadamente, né, se revela a Abraão. Quando se revela a Abraão também não é uma revelação, né, monstruosa, grande, né, se revela devagar, né? E aí esse relacionamento vai evoluindo, essa manifestação de Deus, essa revelação vai crescendo, né? E aí a gente começa a ver coisas maiores, né? Abraão vê anjos subindo e descendo, Jacó, né? Depois nós temos outros tipos de revelação. A revelação de Moisés é um marco também, onde Deus está na sarça, ela se queima e não se consome, né? Aí Deus começa a se revelar a um povo específico ali, aos hebreus, né? Então essa revelação ela vem evoluindo até que é a revelação máxima em Jesus, é o próprio Deus encarnado. Agora o homem pode ver, né? Quando Filipe fala assim, mostra-nos o Pai, é o que nos basta, Jesus fala para ele assim, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então o Pai agora está totalmente, plenamente revelado em Jesus. Então, essa revelação vem evoluindo, para que esse homem possa ir acompanhando. Então, Deus está extremamente interessado no seu relacionamento com o homem e no relacionamento do homem para com o homem. Por isso Jesus resume: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E a gente vai vendo demonstrações de relacionamento, principalmente no ministério de Jesus Cristo, que confirmam essa preocupação de Deus no relacionamento do homem com o homem. Deus dá uma lei, né, para que fosse seguida, e essa lei é dura, e essa lei diz que não se pode fazer nada no sábado. O sábado é o dia do Senhor. Aí vem Jesus Cristo, aí Jesus cura no sábado. Aí quando Jesus cura no sábado, os judeus partem para cima dele e falam: olha, você não pode vir de Deus, porque Deus disse que o sábado teria que ser guardado. Como é que você cura no sábado? Aí Jesus dá uma lição muito interessante, né? Estou falando da mulher que andava curvada. Jesus dá uma lição muito interessante. Ele diz assim: essa mulher é escrava dessa doença por 18 anos. E vocês acham que era justo não curá-la no sábado, deixá-la continuar escrava de Satanás através dessa doença, por causa da lei? Então Jesus diz assim: a lei, ela é para benefício do homem. A lei foi feita para o homem, não o homem feito para a lei. A lei foi feita para o benefício do homem. E esse relacionamento aqui, Jesus coloca como muito importante, né? E vai entrar essa questão, né, que até então não existia, de que tudo que eu faço para o meu próximo, eu adoro a Deus nessa condição, né? Porque eu não posso adorar a Deus simplesmente dizendo que eu o adoro, que eu o amo, porque a Ele eu não vejo. Deus não precisa de mim para nada, né? É fácil dizer que eu amo a Deus, né? É fácil dizer que se Deus precisar, eu estou à disposição. É fácil, porque Ele não precisa de nós para nada. Agora, é fácil dizer isso em relação àquele que precisa, né? Existe um ditado muito antigo que diz assim: para quem não quer, tem muito, né? Se você sabe que alguém não precisa de você, é fácil oferecer, né? Você chega diante de uma pessoa muito rica e diz para ela assim: olha, o que você precisar de mim, você pode contar. Se precisar de dinheiro, inclusive, você pode falar comigo. Você sabe que ela não precisa, nunca vai te pedir, que ela tem mais do que você. Agora, dizer isso para quem realmente precisa, você sabe que ele vai te incomodar, né? Então, esse relacionamento entre homem e homem é interessante nessa perspectiva, porque esse homem tem necessidades, esse homem precisa de você. Deus não precisa de você para nada. E Deus observa o relacionamento que você está propondo ter com Ele, através do relacionamento que você está tendo com o seu semelhante. Se esse relacionamento
Como Deus verá se esse amor que você diz ter a Ele é verdadeiro, não é de boca? É através desse relacionamento que Deus verá, né? Porque senão eu sou apenas um religioso. Eu digo que eu amo a Deus porque Ele não precisa de mim, né? Mas é através desse relacionamento aqui é que eu vou expressar se esse amor é verdadeiro ou não, tá? Então Deus está atento a isso, a esse tipo de relacionamento com o meu semelhante, né? É interessante também dizer que esse homem e esse homem, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então ele tem parte de Deus nele, esse homem. Por isso, qualquer coisa que esse homem faça contra esse homem, faz contra Deus que o criou. Por isso que se eu procuro tirar a vida desse homem, ou ofendê-lo, ou diminuí-lo, qualquer coisa que eu faça contra esse homem, estou fazendo contra a imagem e semelhança de Deus que existe nele. Estou querendo destruir essa imagem. E a gente vai ver que é exatamente o que Satanás faz. Satanás tenta destruir a imagem e a semelhança que esse homem tem com Deus. Quando você vê uma pessoa envolvida no homossexualismo, por exemplo, Satanás está tentando destruir a imagem e semelhança que esse homem tem com Deus. Quando esse homem está envolvido num vício, esse homem está envolvido em coisas que descaracterizam ou descaracterizam de alguma forma, Satanás está querendo destruir essa imagem e essa semelhança. Essa imagem e semelhança, já falamos, ela não é física, né? Deus não tem mãos e não tem cabelo, né? Então essa imagem, essa semelhança que esse homem tem com Deus não é física, é no seu caráter. Mas tudo que afeta, inclusive fisicamente, esse homem, destrói a criação de Deus. Pastor, todo homem, independente se ímpio ou não. Todo homem, porque o ímpio, ele tem alguma semelhança com Deus. Veja bem, o homem foi criado no início, né? Ele foi criado no início perfeito. Homem perfeito. Imagem e semelhança no seu caráter. Quando fala imagem, está ligado diretamente ao caráter? Sim. Ou a semelhança de Deus significa o caráter de Deus? Sim, a essência. A essência, o caráter de Deus, imagem e semelhança. Então esse homem, a princípio, ele é perfeito, imagem e semelhança de Deus. Ele se parece com Deus em tudo, tá? Ele se parece com Deus em tudo, em suas atitudes, em seu poder também. Ele não tem o poder que Deus tem, mas Deus não deu poder a ele sobre toda a criação. Debaixo do homem, abaixo do homem, nada o supera. Ele está acima de todas as coisas, de tudo que Deus criou. Ele rege sobre tudo, né? Esse homem é capaz de controlar toda a criação e subjugar todas as criaturas que Deus criou, né? Então, Deus compartilha com esse homem que ele criou muitas dos seus atributos que Deus não compartilha. Onipotência, todo o poder, o homem não tem. Onipresença, o homem não tem. Onisciência, o homem não tem. Atributos que Deus compartilhou com o homem. Bondade, o homem só pode ser bom porque Deus colocou isso nele, porque senão não poderia, né? Muitos outros atributos morais que Deus compartilhou com o homem. Então, essa imagem e semelhança está perfeita através do caráter. Aí o homem peca. Aí temos aqui o pecado, o advento do pecado, né? Agora aqui nós temos uma nova imagem. Homem imperfeito. Temos aqui uma nova imagem. Essa imagem aqui
não é segundo a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. É uma sombra. Sombra do que era. É uma sombra do que era. Tá? Se é uma sombra do que era, significa que ainda existe nesse homem, e esse aqui é o ímpio, né? Esse é o ímpio. Né? Significa que ainda existe algo de Deus nele. Por isso, inclusive, Deus pode resgatá-lo, senão Deus não poderia resgatá-lo. Ainda existe nesse homem imperfeito um lugar para Deus. Ainda existe um lugar para Deus, existe um clamor por esse Deus. Esse homem, ele clama por alguma coisa. Esse homem tem um vazio que é do tamanho de Deus, né? Então, ele ainda tem um caráter que parece com o caráter de Deus. Tanto é que o ímpio, quando faz alguma coisa, exemplo, senso de justiça, o ímpio tem? Ele tem uma sombra. Ele sabe o que é certo e o que é errado, né? Ele tem uma sombra de senso de justiça. Não é como o senso de justiça que tinha Adão e que depois vai ter o homem restaurado. Esse homem aqui igual a esse. Voltou a ter a imagem e semelhança de Deus. Esse homem aqui é o que foi salvo por Jesus. Tá? Ele volta a ter imagem e semelhança, volta a ter o caráter de Deus. Esse homem aqui, o ímpio, ele sabe que as coisas que ele faz estão erradas. Ele sabe que não é justo fazer o que ele está fazendo, mas ele tenta se justificar, tá? Ele tenta justificar os seus atos. Por exemplo, quem é que não sonega imposto? Né? Então, eu sou igual a todo mundo, por isso que eu também faço. Esse homem aqui tenta justificar. Esse homem que quando trai a sua mulher, ele diz assim: quem é que hoje em dia não trai? E tem outra coisa, eu tive as minhas razões, eu tive os meus motivos para fazer isso que eu faço. Esse homem aqui justifica a si mesmo. Esse homem aqui foi justificado por quem? Por Jesus. Jesus justificou esse homem. Tá? Esse homem justifica a si mesmo. Esse homem foi justificado por Jesus. Então, bom, falamos tudo isso para podermos falar do caráter, né? E dessa semelhança que Satanás tenta destruir. Então, quando esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus é ofendido por este aqui, essa imagem e semelhança está sendo ofuscada, né? Esse homem aqui, ele foi criado para ser homem, ele não foi criado para ser mulher. Por isso Deus abomina que ele se relacione com esse outro homem aqui como se ele fosse, tá? Isso está destruindo a imagem de Deus nele, porque o caráter dele não é esse. Dos dois, no caso. Dos dois, destruindo dos dois, tá? Porque esse aqui se coloca na mesma condição também, tá? Então, e tem muitas outras coisas que que a gente às vezes nem imagina, mas que Satanás trabalha para destruir a semelhança que Deus, a semelhança que o homem tem com Deus. Não sei se vocês já viram na internet um camarada que tatuou todo o seu corpo, o seu rosto, como se fosse na semelhança de um leão, de um tigre, um leão, né? E ele implantou até uns bigodes assim grandes, né? E nisso também existe o trabalho de Satanás em destruir a semelhança que esse homem tem com Deus, tá? Está destruindo
destruindo a imagem que Deus colocou nele. Não que Deus tenha um rosto, mas está destruindo a imagem que Deus fez. Porque a imagem que Deus fez não é aquela que ele está tendo agora. Então, piercing, tatuagens, qualquer outra coisa que modifique o seu corpo está destruindo a semelhança que Deus colocou no homem. Tá? Às vezes as pessoas não entendem isso, né? E dizem assim: ah, pastor, mas isso aí é estranho, né? Porque qual a diferença do piercing para o brinco? Né? O brinco não muda a sua imagem, né? O brinco não muda a sua imagem, você pode tirá-lo, né? O piercing, talvez você possa tirá-lo também. Geralmente você pode tirar, mas ele vai terminar por descaracterizar. Pastor Samuel, eu fui falar sobre esse assunto do piercing com uma irmã lá no Rio de Janeiro, que ela veio me perguntar, e ela não concordou comigo, porque ela disse que no Antigo Testamento as mulheres colocavam uns negócios assim no nariz, de enfeite. Eu não sei se aquilo era um brinco ou o que era aquilo, e ela disse que é a mesma coisa que o piercing. A Bíblia não condena o enfeite. Não condena o enfeite. A Bíblia diz uma outra coisa que é muito além disso. As pessoas às vezes se prendem àquilo que ela está vendo, né? E a Bíblia não está, vai além daquilo que você vê. A Bíblia não proíbe o enfeite de maneira nenhuma. Ela vai dizer o seguinte: é proibido que a mulher enfeite o seu cabelo. O que a Bíblia vai dizer? Que a virtude da mulher não esteja no enfeite do cabelo. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. É muito diferente. Que o valor da mulher não esteja no enfeite que ela usa, que ela tenha outros valores. É isso que a Bíblia está dizendo, é muito claro. Outra coisa também nessa questão que essa irmã falou é a questão da cultura, né, pastor? Porque existem lugares em que as mulheres usam, né? Vamos supor na Índia, a gente vê na Índia mulheres com argolas no nariz, na boca, assim. Aquela mulher que se converteu, aquilo ali faz parte da cultura dela, né? Eu acho que aquilo ali não vai ser uma agressão, como é o piercing para nós, né? Chegar uma pessoa aqui cheia de piercing é uma agressão, você vê que é algo diferente. Lá não, lá faz parte da cultura deles. Veja bem, é interessante como é que essas coisas se processam mesmo dentro das culturas. O índio coloca um alargador na orelha. Isso. Né? Geralmente a gente vê um alargador na orelha e vê também algo que eles colocam na boca para aumentar o tamanho do lábio inferior. Né? Um alargador também, né? Para aumentar o tamanho do lábio inferior. Outras tribos eu já vi que colocam argolas no pescoço, né? Para aumentar o pescoço. Né? Mas vocês já viram que isso também tem um limite? Quantas argolas elas carregam na orelha? Uma em cada. Né? Na boca só usam um. Né? E você vê que o piercing e a tatuagem, ele foge a essa regra. Você já viu alguém com 6 brincos? Já. Não, na orelha. Já é um piercing. No caso seria o piercing. Não, isso é o piercing. Eu estou falando quem usa brinco normalmente. Não. Você usa quantos brincos? Você usa 2, um em cada orelha. Só tem 2 orelhas. Tem gente que fura. Pastor, mas por exemplo, eu tenho 2 furos em cada um. Tá, você poderia colocar 4. Então, Você poderia colocar 4, não poderia? Ótimo, mas você poderia colocar 6, 10? Não. Isso não. Aí já é exagero, Pode. Já pode, né? Já Né? exagerou. Agora, o piercing não. O piercing Quanto tem. mais colocar. Tem essa limitação para o piercing? Tem essa limitação para a tatuagem? Quem tem o corpo todo tatuado hoje começou com quantas? Com uma. Ele começou com uma. Mas isso não tem limite. Vai destruir tudo, a imagem que Deus criou vai ser destruída. É isso que eles não entendem, né? Evangélica, né? A mesma que minha sobrinha frequenta, que não liga das meninas usarem isso. Não ensinam. Muitas igrejas não ensinam, inclusive a tatuagem é bem tolerada também. Eles falam assim, que o jovem é difícil ir para a igreja, né? Então, se proibirem tudo, eles não vão querer isso que falta desse brinco. Mas Aí por isso que eles
para o jovem poder ficar dentro da igreja. Mas não é através da proibição que isso vai acabar. Não é através do conhecimento. Já falei isso para vocês aqui. Transformação. Já falei isso para vocês aqui. Não adianta eu fazer aqui uma relação de coisas que podem e você não pode fazer. Isso aqui está proibido, irmãos. Só muda de igreja para lá, ela usava o nariz. Mas ela converteu, ela tirou. O que vai fazer? Isso aqui não tem nenhuma função, nem não é solução. Isso aqui, de fato, isso aqui pode afastar as pessoas da igreja. Né? Mas então, como é que funciona para que as pessoas tenham entendimento do que elas devem e o que não devem fazer? Né? Porque imagine, irmãos, que tudo que você vai fazer, você tem que ligar para o pastor e perguntar: pastor, isso aí está na lista? Pode ou não pode? Não, você vai ter maturidade suficiente para viver a sua vida sozinho, né? Então, como é que isso se procede? Isso se procede através do conhecimento, do ensinamento, tá? De modo que você não será proibido de usar o piercing ou de fazer uma tatuagem. Você vai entender que o corpo que você possui hoje não pertence a você. Você não pode usar uma coisa que não é sua. Por que não pertence? Porque você estava condenado ao inferno e Jesus Cristo foi lá e pagou. Ele comprou você. Ele comprou a sua vida agora é dele. Tá? Então eu não posso usar aquilo que não é meu. Isso aqui pertence ao Senhor. É o templo do Espírito. Ele habita dentro de mim. Como é que eu posso dispor de um templo que não é meu? Tá? Eu não posso dispor de uma casa que não é minha. Tem alguém morando na casa e eu vou chegar e vou invadir essa casa e vou dizer: não, esse quadro não fica bom aqui não, arranca. Essa casa não é minha. Tá? O Espírito Santo habita dentro de mim, né? E Ele é quem molda. Então, a partir do momento que você tem conhecimento dessas coisas, você passa a não dispor do seu corpo de qualquer maneira, você passa a cuidar dele, né? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E até certo ponto, pastor, isso atrapalha o meu crescimento espiritual. Porque se eu me envolvo com isso, e não sei o que, mas não sei o que, eu não tenho crescimento espiritual, porque eu não vou ser lançado para fazer nada. E você só cresce fazendo, exercitando, na própria igreja, no próprio evangelho, no próprio... Quem olha para você, jamais imagina que você é um servo de Deus. Então você não pode exercitar, porque se você for pregar por uma pessoa, num lugar que você chegou, e deu a oportunidade de você pregar e você for pregar, aquela pessoa que ainda não está dentro do conhecimento da palavra, vai jogar na sua cara: como é que você quer pregar para mim uma coisa assim, uma salvação, e você não tem mudança nenhuma, você não tem, porque exteriormente ele está vendo. Qual é a marca do crente? A marca do crente é a diferença. Ele é diferente. Ele vai ser diferente em quê? Em atitudes, né? Ele vai ser diferente em atitudes, né? E essa relação do externo, do exterior, é importante. Foi difundido há muitos anos atrás, irmãos, uma coisa: Deus está preocupado com o interior, né? Deus não está preocupado com o exterior, né? Essa visão foi deturpada e foi ensinada de forma errada. Deus está preocupado com o todo, não está preocupado com o interior apenas. Difundiu-se: Deus está preocupado com o coração, né? Mas o seu exterior, como que ele funciona, hein? Você tem um coração aqui dentro. Ele vai exteriorizar o que está dentro do coração. Exatamente. Ele exterioriza o que está dentro. Não tem como ter uma coisa dentro e outra fora. Não existe isso. Como é que você pode ser um ser assim? Você tem uma coisa por dentro e outra por fora? Você está sentindo uma coisa no seu coração, mas o seu exterior é outra. Eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Sabe o que eu faço? Vamos tatuar uma suástica nas minhas costas. Existe isso, irmãos.
essa incompatibilidade do que está dentro com o que está fora não existe. Você é um ser completo. Tá? E Deus te vê de forma completa. Ele não te vê só por dentro, não. Ele te vê por fora também. Outra coisa super interessante, a Bíblia diz que nós vamos dar conta do que tiver dentro do nosso coração? Do que nós fizermos por intermédio do corpo. Isso não é interessante? Eu vou dar conta do que eu fiz por intermédio do corpo. Não é do que está aqui dentro do meu coração. No momento que a gente abraça o Evangelho de Jesus Cristo, nós, cada um, tem que se analisar e ir tirando da sua vida aquilo que te impede o seu relacionamento com Cristo. Mas isso é automático. É automático. É automático. Você nem sente. Enche o teu coração do Espírito Santo, que não vai ter lugar para essas coisas. O próprio Espírito arruma a sua própria casa. Quando você muda para uma casa, você não arruma a sua casa do seu jeito. Você bota o móvel onde você quer, né? O Espírito Santo, quando muda para dentro de você, ele também arruma. Ele vai arrumar a casa do jeito dele, pode ficar tranquilo, né? Essas coisas são automáticas, não precisa eu fazer a lista aqui e distribuir para vocês, não. A partir do momento que o Espírito for entrando dentro de vocês e vocês tiverem conhecimento das Escrituras, porque como é que o Espírito faz essa limpeza? Através das Escrituras. Sem Escritura não tem como. Não tem como, né? Você não tem conhecimento de nada, como é que você vai ser transformado? Se Deus se revela através das Escrituras. Você conhece uma pessoa, você vai começando a saber de que ela gosta, né? Para você poder agradar. Deus da mesma forma, conhecia Deus, eu preciso saber do que ele gosta, para eu poder agradá-lo. Como é que eu vou saber? Através das Escrituras que eu vou saber de que ele gosta. Tá? Então a chave é o conhecimento. Tem que ter conhecimento das Escrituras, de quem é Deus, de como é Deus, para eu poder agradá-lo. Né? Assim eu me encho do Espírito Santo e o Espírito me faz lembrar do quê? Do que eu li nas Escrituras. Eu vou fazer uma tatuagem, aí eu li nas Escrituras que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, que um dia eu vou ter que prestar conta ao Senhor pelo que eu fiz por intermédio do corpo. Começo a me lembrar das Escrituras. Tá? É assim que funciona. Então, tirem da mente de vocês isso que vocês ouviram, de que Deus está preocupado com o coração. Deus está preocupado com o todo, né? Porque você não é duas pessoas, uma por dentro e outra por fora. Você é por fora o que é por dentro. E quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia diz que a boca fala o quê? Do que está cheio o coração. Tá? A boca não fala sozinha, fala do que o interior está cheio. Então, essas coisas, por que nós chegamos aí? Chegamos até aqui por quê? Porque essa imagem que Deus colocou no homem, Satanás tenta destruir, né? E tenta destruir de várias formas. Tenta destruir através do vício. Uma pessoa viciada, ela se torna irreconhecível, né? Ele é outra pessoa. Mas é isso, porque o diabo, ele usa o quê para destruir a imagem de Deus? Dessa coisa de Deus estar preocupado só com o interior. O diabo, ele usa o nosso corpo para destruir a imagem de Deus. Exatamente. A pessoa vai tatuar toda, vai encher de piercing. É o vício que é através do corpo, que ele vai exteriorizar aquele vício. Então tudo é através do nosso corpo. Tudo é através do corpo. Entendeu? Né? E Satanás trabalha para destruir essa imagem que esse homem tem. E é muito interessante isso, eu passei a observar isso de uns tempos para cá, de como que fisicamente a pessoa se modifica quando aceita Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito interessante. Aí volta a questão de que nós aprendemos que o Senhor trabalha no interior dos corações, né? E eu passei a observar isso. Deus trabalha só no interior das pessoas. Por que a pessoa chega aqui com uma fisionomia carregada, ele não expressa alegria? Você olha para ele e pressupõe que seja uma pessoa rude, uma pessoa má, mas quando o Espírito Santo entra no coração dele, ele é outra pessoa, a fisionomia muda. Agora é uma fisionomia tranquila, um semblante alegre de uma pessoa inocente. A própria palavra de conversão, mudança de vida, tem que mudar tudo que fazia antes. Então, a gente vê que essa mudança no exterior existe, ela é real. Mudou o interior, muda o exterior. Eu não sei se é bem assim o versículo, pastor Samuel, se está com essas palavras que diz que a alegria
O Senhor formoseia o rosto. Tem um versículo assim. Isso, alegria no coração, Formoseia formoseia o rosto. Exatamente, exatamente. Existe esse texto. Então, eu passei a observar isso, que esse homem muda de fisionomia quando conhece Jesus Cristo, né? Ele é carrancudo, ele é fechado, ele é estranho, mas depois que ele conhece Jesus Cristo, ele tem outra fisionomia. A gente passa a observar isso, né? E não é porque cortou o cabelo, né? Muda o semblante da pessoa, né? Não é uma roupa, porque tem gente que acha isso, né? Ele chegou aqui na igreja drogado, de bermuda, de chinelo, aí depois que ele se converte, ele põe um paletó, né? Ele põe um paletó, ele corta o cabelo, e ela agora não é crente, mudou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma transformação do semblante, do rosto, porque esse homem vai voltar a ter a imagem e a semelhança de Deus, tá? Então, Satanás trabalha muito nisso. Você vê que tudo que Satanás faz muda esse homem, torna esse homem, dá a esse homem uma imagem de agressividade, de rebeldia, de insulto. O que dizem os punks, o que dizem todos esses grupos, os góticos, o que eles dizem da aparência deles mesmos? Eles dizem assim: nós queremos chocar a sociedade. Por isso que o cara bota um piercing que entra aqui no nariz e sai na orelha, né? Um negócio, uma aberração. Quando ele abre a boca, tem um piercing desse tamanho na língua, você não sabe nem como é que ele engole com aquilo, né? O que ele está querendo? Ele está querendo chocar, irmão. Ele está querendo chocar, tá? Então, Satanás trabalha tremendamente com isso, né? Com isso, ele quer mudar essa imagem, ele quer que Deus olhe para esse homem e não veja mais a semelhança que ele colocou nele, né? E isso ocorre, né? Esse homem é descaracterizado, totalmente descaracterizado, né? Só que, o que acontece? Permanece aqui um lugarzinho do tamanho de Deus. Isso aqui ninguém tira. Isso aqui está dentro do homem. Satanás pega essa imagem, Satanás pega a imagem que Deus construiu e transforma, né? De modo que Deus não reconhece mais esse homem, mas o lugarzinho de Deus está aqui. Esse homem continua tendo vontade de encontrar Deus que o criou, e é através disso que Deus pode resgatá-lo. Se Satanás conseguisse mexer nisso aqui, nunca mais esse homem volta. Mas como Satanás não pode mexer nisso aqui, é através disso aqui que Deus vai chamar esse homem de volta, né? É aquela sede, aquela busca, né? Porque quando o homem está se drogando, ele está procurando alguma coisa, né? Então, isso é que faz com que esse homem se volte para Deus. Bom, estamos falando disso para tratar do relacionamento homem-homem, né? Então, tudo que esse homem aqui faz contra esse, ele faz no sentido de destruir a imagem de Deus. Se esse homem aqui planeja mal contra esse aqui, ele irá destruir a imagem que Deus colocou nele. Se esse homem quer matá-lo, ele vai destruir a imagem que Deus colocou nele. Se esse homem aqui faz com que esse vire mulher, ele vai destruir a imagem que Deus colocou em ambos, né? Se ele mata também, ele destrói a imagem que Deus colocou em ambos, né? Não destrói só no que morreu, não. Destrói a imagem que Deus colocou em ambos, tá? Então, por isso, Deus está atento a esse relacionamento. Como é que o homem vai se relacionar com ele mesmo, né? Com o seu semelhante, para que então ele possa ter um relacionamento verdadeiro, efetivo com Deus. Isso fica bem claro no judaísmo, né? Jesus chega, né? Voltamos a Jesus chega, nasce, né? No meio de um povo que era extremamente religioso, né? Que guardava a lei de Deus, a lei de Moisés. E aí Jesus chega e, ao invés de aplaudir, muito bem, né? Estou satisfeito com o que eu estou vendo. Vocês realmente guardam a lei de Deus.
vocês não fazem nada no sábado, vocês dão esmolas, vocês ajudam as viúvas, parabéns. Não, não é isso que a gente vê Jesus fazer. Jesus diz assim: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês são um sepulcro caiado. Por dentro, por fora está limpo, está lindo, mas por dentro está podre, né? Vocês não são por dentro, vocês são por fora. Você está dando esmola, mas você quer que o pobre morra, para nunca mais te pedir, tá? Aí Jesus vai mostrar a diferença entre religiosidade, né, e relacionamento com Deus. Vai mostrar a diferença entre religiosidade e relacionamento com Deus. Por isso ele cura no sábado. E aí diz: você está querendo o quê? Você quer afrontar a lei? Você quer dizer que a lei não vale nada? Você quer dizer que a lei é para não ser cumprida por nós? A lei que foi dada pelo próprio Deus? Jesus diz: de maneira nenhuma. Eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei. Mas eu vim mostrar para vocês que o relacionamento que Deus quer não é religioso. Não é religioso, não é de aparência, não é hipócrita. Porque aí sim Deus sonda o coração. Ele é aquele que te conhece por dentro. Não adianta botar uma coisa por fora que está diferente do que está por dentro. É o caso do sepulcro. Você vê por fora, você não sabe como é que está por dentro. Por dentro é podridão, né? Então, é o que Jesus vai dizer para eles: esse relacionamento que vocês têm com o próximo de vocês é fajuto, mentiroso, né? E Jesus vai mais adiante, diz assim: quando um boi de vocês cai no precipício, vocês vão lá e tiram ele, seja sábado, seja o dia que for. Mas quando é um semelhante de vocês, aí vocês não querem fazer nada por ele, né? Então Jesus vai contra esse relacionamento que é mentiroso, que é religioso, só porque a lei mandava. Jesus diz: esse relacionamento entre homem e Deus vai ser verdadeiro quando ele for checado aqui, no relacionamento entre homem e homem. O cheque desse relacionamento, se ele é verdadeiro, é feito aqui, tá? Então, Deus está extremamente preocupado com relacionamentos. Está preocupado com o relacionamento do homem com ele, sim, mas esse relacionamento é checado através de homem, né? Porque é aqui que eu posso expressar esse amor. Como eu falei, Deus não precisa de mim para nada. O que eu vou fazer para Deus, né? O que eu posso fazer para Ele? Está escrito nas Escrituras que Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e você não me deu de comer. Quanto que eu vou dar de comer a Deus? Deus não precisa, né, desse tipo de coisa. Mas aqui não, aqui é outra coisa, né? Esse homem aqui tem necessidades, Esse homem aqui eu posso dar de comer. Esse homem aqui eu posso vesti-lo quando ele estiver nu. Esse homem aqui eu posso visitá-lo quando ele estiver enfermo, tá? Então esse amor aqui, ele vai ser checado aqui. É dessa forma que esse amor vai ser checado, porque senão esse amor é de palavras, esse amor é mentiroso, esse amor é hipócrita, né? A gente se perde às vezes nisso, irmãos. A gente se perde nesse relacionamento, porque mais uma vez muita coisa foi nos ensinada de maneira errada. E aí a gente vê crentes falando assim, a gente vê crentes falando assim: o que importa para mim é Deus, né? O que importa para mim é o meu relacionamento com Deus. Com o meu irmão, com os irmãos dos meus irmãos, eu não quero nem saber. Importa para mim estar bem com Deus. Como que eu vou estar bem com Deus se não estou bem com meu irmão? Não existe isso. Esse evangelho é mentiroso, está deturpado, está errado. Está errado. A Bíblia diz que aquele que aborrece seu irmão é considerado homicida. Considerado homicida. E tu vai dizer que o homicida tem parte aonde? No inferno. O homicida não tem parte no reino dos céus. Aquele que aborrece seu irmão é homicida. Está bem claro no evangelho isso aqui que eu estou explicando para vocês. Que o que nós aprendemos, infelizmente, está errado. Existem muitos crentes também que eu ouço dizer assim: eu não obedeço a ninguém, só a Deus. Mentira, mentiroso. Se ele não se submete a nada nem a ninguém, nem a pessoas que Deus colocou acima dele como autoridade, ele não vai se submeter a Deus que ele não está vendo. É
sobre você como autoridade espiritual. E que não foi porque essa pessoa quis, não. Né? Não foi porque o pastor quis. Né? Deus o colocou, muitas das vezes, num lugar que ele não queria estar. Ô pastor, e se for um pastor que a gente está vendo que ele está fazendo uma coisa antibíblica e que se a gente for obedecer ao que ele está falando, a gente vai para o inferno? Porque isso existe. Aí na vida prática. Veja bem, esse pastor está tendo atitudes que são contra a Escritura. Cabe a mim pelejar ou fazer alguma coisa contra ele? Não é contra ele, é obedecer a ele. Não, sim, estou indo por partes. Contra ele não cabe fazer nada. Por quê? Porque fui eu que o coloquei onde ele está? Não, foi Deus. Então Deus cuida dele. Deixe que Deus cuida dele. Quanto a você, siga as Escrituras. Você tem as Escrituras. Tá? Quando houver divergência entre qualquer coisa e as Escrituras, eu fico com o quê? Com as Escrituras. Mas aí eu não vou poder ficar nessa igreja se eu obedecer. Sim, perfeitamente, não há problema. Eu outro dia estava pensando sobre uma aula que eu dei aqui sobre igrejas. Vocês lembram que eu falei sobre denominações? E que eu falei que até certo ponto as denominações foram um problema para a igreja? Enfraqueceu a igreja de certa forma? Eu estava pensando sobre isso, mas vi que as denominações, elas são extremamente importantes. Elas são extremamente importantes. Né? Através das denominações, Deus pode alcançar todo tipo de pessoas. Né? E que aí entra essa questão que você está dizendo. Se você não está bem adequado num lugar, procure outro lugar onde você possa servir a Deus. Para isso, Deus permitiu as denominações. Para isso, Ele permitiu a diversidade. Porque nós também não somos únicos. Nós não somos iguais. Somos únicos, mas não somos iguais. Né? Não somos iguais. Então, para isso as denominações existem. Mas em se tratando de qualquer tipo de ensinamento sendo dado por qualquer tipo de pessoa, se houver dúvida ou desacordo com as Escrituras, fique com as Escrituras. Para isso nós temos um manual. Tá? Eu sempre falei isso, no Ipiranga, quando ensinava, até no último dia que estive lá, falei isso: ninguém vos engane. Eu estou saindo daqui hoje, mas que ninguém engane vocês. Vocês têm a Escritura. Consulte as Escrituras sobre o que está sendo ensinado. Né? E não pensem que porque é o PhD que está ensinando que está certo, não. Né? É porque o pastor renomado que está ensinando que está certo, não. Busque nas Escrituras e veja se bate, né, com o que está escrito. Se houver divergência, fique com o que está escrito. Isso acontecia muito, isso acontece muito quando se estuda teologia. A gente começa estudando teologia é ciência. Aí a gente vê uma coisa que está extrapolando a nossa fé nos estudos. O que eu faço? Eu jogo a minha âncora. A minha âncora é essa aqui. Quando eu vejo que a minha fé vai ser abalada pelo que eu estou estudando, eu lanço a minha âncora. E a minha âncora me firma onde eu estou. Tá? Por isso muita gente estudou e se perdeu. Porque não soube usar as Escrituras, não soube usar a âncora. Né? Porque para estudar é teologia, psicologia, é qualquer coisa. Mas para viver é Bíblia. Eu não vivo teologia, eu vivo Bíblia. Né? Então a gente tem que ter partindo desse princípio, você pode estudar o que você quiser. Você pode estudar filosofia, você pode estudar ocultismo. Não tem problema não, pode estudar ocultismo, desde que você tenha a sua âncora nas mãos. Né? Para você não se perder. É porque a palavra de Deus diz: observar de tudo retém o que foi bom. Mas eu estou falando e estou lembrando de um testemunho daquele rapaz, o Lázaro, do Afro-Reggae, que eu estava assistindo ele, o testemunho dele pela internet, e ele estava dizendo que quando ele se converteu, logo que ele conheceu a Deus, ele era fumante. Então ele não conseguia largar o cigarro. Aí o pastor falou para ele assim: você não vai batizar? Aí ele disse assim: não vou batizar porque eu fumo. Aí ele falou assim: não, você vai fazer o catecumenado e você vai fazer um esforço para você batizar. E
em jogo a posição do senhor como ministro. Né? O senhor foi eleito ministro da igreja e a igreja é uma igreja muito grande, eu não tenho direito de fazer isso. Aí ele pegou e falou assim: o dia que eu colocar o meu status, o meu ministério acima de uma aula, eu posso parar. Acabou para mim que eu não sou chamado por Deus, eu não sou mais ministro da palavra de Deus. Primeiro, no meu ministério são as almas. Depois vem o meu cargo na igreja. Aí ele disse, por causa desse testemunho desse pastor, e ele não falou isso publicamente, ele falou para mim, que eu podia ter falado assim, mas como é que ele não fala isso publicamente? Mas aquele testemunho de fé daquele homem, por amor à minha alma, eu coloquei assim, se ele fala isso sendo impuro, imagina o que Deus está pensando a respeito disso. E eu fiz o catecúmeno, eu passei pelas águas, e depois que eu passei pelas águas, eu nunca mais lembrei que eu era fumante. Ele não lembrou nem do cigarro, ele não lembrou que era fumante. Entendeu? Por causa do testemunho de um pastor. Então, pastor Samuel, eu acho que a gente, embora a gente tenha um manual de fé, eu pelo menos sou uma pessoa assim. Eu não consigo ser crente sem ir à igreja. Se eu parar de vir à igreja, pode saber que eu estou me perdendo. Porque eu sou uma pessoa muito fácil. Não que o mundo vai me levar aí para um pagode, nada disso. Simplesmente a minha fé esfria e eu fico em casa vendo um fantástico. Né? Mas eu preciso da igreja. Já eu vejo gente dizer que não preciso da igreja. Mentira. Eu preciso da igreja. E outra coisa, eu preciso de um pastor que seja espelho para mim. Porque se eu começar a ver, por exemplo, tem uma comissão, vamos fazer uma comitiva aqui para fazer a visita. O pastor fala assim, não, pode ir qualquer um. Chama qualquer um para ir fazer a visita. Para mim, já eu boto um zero para a esquerda desse pastor. Eu acho que para fazer uma visita, você tem que estar preparado. Eu não posso pegar qualquer pessoa que está em pecado e ir para um hospital. Eu acho isso, a responsabilidade com Deus. Não é qualquer um que pode ir. Então, se eu começar a ver isso, eu já começo a desconfiar da espiritualidade daquele pastor. Se para mim ele não é espelho, eu quero que o Senhor me diga que eu posso estar errado. Eu sei que eu tenho que o meu padrão de fé é Jesus. Exatamente. É a cruz. Mas se eu ver um homem que está encabeçando um monte de alma para levar ao céu, fazendo esse tipo de coisa, eu penso assim, peraí, eu não posso ter, não posso ter esse pastor, porque ele vai me levar para o inferno. Olha só, veja bem, o nosso padrão é Jesus Cristo, né? Nós temos que seguir a Ele e não seguir outra pessoa. E temos que desassociar aí o fato da vida do homem de Deus da nossa vida. Desassociar. Até porque, pastor? Ele, inclusive, pode ir para o inferno. Eu não vou. Eu não vou por quê? Porque eu tenho as escrituras. Tá? Ele pode estar fazendo coisas que o conduzam para o inferno, mas eu não sou obrigado a ir, porque ele está indo. Tá? Até porque Agora, a gente não está na igreja por causa do pastor. Agora, respeito o que a Sheila disse, que se ela vê esse tipo de atitude, não é o lugar certo para ela ficar. Perfeitamente. Para mim não dá. Respeito. Né? Não é o lugar para você ficar, procure outro. E eu sempre digo que quando alguém quer procurar uma igreja, já falei isso com diversas pessoas, tenho visto pessoas, o Felipe sabe disso, pessoas que estão numa denominação muito antiga, estão tendo problemas e às vezes dizem, não dá para ficar aqui, nós vamos sair. Eu sempre digo o seguinte para você, olha, toma cuidado, né? Toma cuidado e quando você for procurar um lugar para ficar, examina bem a vida do homem que está na liderança. Tá? Examina a vida do homem que está na liderança. Não é porque está um nome de uma igreja centenária que você vai entrar e falar assim, aqui eu estou tranquilo, eu estou seguro. Tá? Examina a vida do homem que está na liderança para você estar num lugar bom. Onde tenha bom ensinamento. Tá? Porque uma vez numa outra igreja que eu estava, uma irmã falou, você não veio domingo passado. Nessa época o professor da escola dominical era o senhor. Aí ela, você não veio na escola domingo passado? Eu falei, não vi. Por que você viajou? Eu falei, não vi porque eu não quis. Ué, mas por que você não quis? Eu não quis porque meu irmão não estava aqui. Ué, você vem na escola para seu irmão? Ué, mas por que eu respondi? Você tem essa cara de pau falar comigo? Tenho.
também aqui. Isso é suficiente, irmãos? Não. Se sentir bem num lugar para que você fique? Não, você tem que ter alimento para a sua alma. Essa é a verdade. Você tem que ter alimento para a sua alma. Procura um lugar que tenha alimento, senão você vai morrer ali junto com todos que estão ali. Exatamente assim que eu penso. Tá? Eu morro. É assim, procure pastos verdejantes, que é onde o Senhor diz que vai te levar. A pastos verdejantes. Tá? Para você ser alimentado, senão você vai morrer. Então, eu nasci, né, na igreja de Central, né? Família do meu pai toda de lá. Eu já passei por várias igrejas, que eu já mudei 11 vezes. Aí eu fui no bar que eu vou distante, eu vou para uma igreja. Aí eu sempre falo isso que eu falo aí. Porque eu me senti bem aqui por causa do louvor, mas eu vi, não é engrandecendo o Senhor, mas por todas as igrejas que eu já passei, eu nunca vi uma escola de igual a essa. Tanto é que eu não frequentava. Aí as pessoas ficavam assim, mas você é diaconisa, você tem trabalho na igreja, você tem casa, você tem que frequentar a escola bíblica. Eu falei com meu marido, mas eu não gosto da escola bíblica dele. Eu não vou frequentar, porque eu não gosto do ensinamento dele. Só porque eu tenho cargo, eu tenho obrigação de frequentar a escola bíblica, eu não gosto da escola. A gente viu muita coisa por onde a gente passa, né? Eu fui batizado aos 12 anos de idade. Eu vou fazer 45. Então eu tenho um tempinho de igreja considerável. Quando eu fui batizado com 12 anos, me ensinaram que era obrigatório ir à escola dominical. Então eu ia. Né? Quando era criança, antes de 12 anos eu já ia, mas eu ia por causa do lanche que dava. Mas depois dos 12 anos eu comecei a ir por causa disso. Então era obrigado a ir, eu ia. Depois de um certo tempo, que eu cresci mais um pouco, já tinha meus 17, deixei de ir, nunca mais fui. Nunca mais fui. Então eu não era frequentador de escola dominical. Por quê? Exatamente porque eu não aprendia nada. Eu não aprendia nada nas escolas que eu frequentava. Então eu deixei de ir também. Né? E hoje, como pastor, eu vejo que a escola dominical ela é fundamental na vida do crente, na vida da igreja. Ela é fundamental. Para mim ela é tão fundamental que eu digo para vocês, se você puder vir uma vez só domingo, venha na escola. Venha na escola e não venha no culto. Né? Então ela é fundamental, mas ela é fundamental se você aprende escritura nessa escola. Se você não aprende nada, né? Eu sou muito crítico, irmãos. Uma característica da minha personalidade. Uma certa vez eu frequentava uma escola que se abria uma revista e a gente lia ela. Agora lê você. Aí sabe o que eu disse? Infelizmente eu disse isso, pessoal. Ler eu já sabia. Quando eu cheguei aqui eu já sabia ler. Eu não vim aqui para aprender a ler. Tá? Então é isso. Infelizmente a gente precisa demais. A gente precisa demais. Até porque, pastor Samuel, se a gente frequentar a escola dominical, a gente não vai sentir vontade de não vir à igreja. Não. Quanto mais você aprende, a gente mais quer você mais. quer. Né? Nós temos necessidades, irmãos, necessidades espirituais. Né? Essas necessidades têm que ser supridas, saciadas, como a necessidade que você tem de comer, como você precisa se vestir. Né? Você precisa também de saciar as suas necessidades espirituais. E se você vem em um lugar que não te dá nada espiritualmente, que você vem para o culto, você ouviu boa música, né? Teve uma dança linda, mas se você foi embora para casa vazio, você não sentiu nada, tem alguma coisa errada. E eu comecei a buscar isso. Né? Eu ia para a igreja e não sentia nada. Aí saí da igreja, tem alguma coisa errada. Sou eu que estou errado? Vou fazer experiência. Vou para o meu quarto, vou orar ao Senhor. Aí quando eu oro ao Senhor sozinho no meu quarto, o Espírito Santo desce sobre mim e Deus me enche. Eu sinto a presença de Deus. Olha, então não sou eu que estou errado. Então naquela igreja não há a presença do Espírito Santo. Se eu estou lá, não estou sentindo nada. E como é que aqui eu sinto? Né? Então eu passei a observar isso. Né? Que a gente precisa estar num lugar onde tem alimento, onde o Espírito Santo vem sobre você e enche a sua vida, senão tem alguma coisa errada. Né? Isso falando, né, sobre denominações. Mas falando sobre relacionamento, isso que nós estamos falando também está inserido entre relacionamento homem-homem, porque esse homem vai se relacionar também dentro da igreja. Né? Esse homem também vai se relacionar dentro da igreja.
E esse relacionamento dentro da igreja funciona da mesma forma, tá? Homem, Deus, homem, homem, né? E vou expressar o meu amor a Deus através da maneira com que me relaciono com esse homem, correto? Dá tempo, graças a Deus. Então, irmãos, na semana que vem eu quero dizer para vocês que avisem os casais que estejam aqui. Estou falando isso agora porque depois pode ser que eu me esqueça. Avisem os casais que nós vamos falar sobre relacionamento conjugal, para que eles estejam aqui para poder assistir a sequência desse estudo. Bom, então, esse homem aqui, esse homem que foi restaurado, agora tem a imagem e o caráter de Deus restaurado na vida dele, e por isso ele vai poder se relacionar de outra forma. E aí entra aqui uma questão interessante que a Bíblia vai dizer sobre relacionamento. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, mas fora isso, ela é o livro mais fantástico que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque ela tem instrução para tudo. Ela tem instrução para você se relacionar com Deus. Ela tem instrução para você se relacionar com o seu próximo. Ela tem instrução para você se relacionar com seus pais. Ela tem instrução para você na posição de filho. Ela tem instrução para você na posição de pai. Ela tem instrução para você na posição de membro de uma igreja. Ela tem instrução para você na posição de pastor de uma igreja. De empregado. Ela tem instrução para você na condição de empregado. Ela tem instrução na condição de patrão. Ela tem instrução na condição de mulher. Ela tem instrução na condição de marido. Ela é completa, ela é fantástica, né? Ela é fantástica. Então, a Bíblia tem uma instrução a respeito desse relacionamento aqui, que eu já falei para vocês, né? Fazer aos homens o que você quer que eles te façam. Essa é a instrução máxima que a Bíblia tem sobre relacionamento interpessoal. Isso aqui funciona só na igreja, irmão? Isso aqui funciona só no cristianismo? Isso aqui funciona na empresa, isso aqui funciona na escola, isso aqui funciona na sua casa, funciona em qualquer lugar que você vá. Você quer ser tratado com respeito? Respeite as pessoas. Você quer ser tratado com carinho? Trate as pessoas com carinho. Você gosta de ser tratado com educação? Trate as pessoas com educação. E você vai ter de volta. Ah, pastor, mas eu fui tratar uma pessoa com educação e a pessoa me deu logo um coice, né? Então isso aqui não está valendo não, porque às vezes a gente dá e não recebe em troca, né? A pessoa que você chegou e tratou com educação e te retribuiu uma palavra mal dada, ela não te conhece. Como é que ela vai saber que você a respeita? Como é que ela vai saber que você pode tratá-la com carinho? Ela não te conhece. Você chegou e deu bom dia, simplesmente ela não respondeu. Isso às vezes acontece muito no serviço público, né? A gente chega e dá bom dia a um funcionário público e ele não responde, né? Só que ele não te conhece. Como é que ele vai saber quem é você para ele poder te tratar da mesma forma? Isso aqui está caracterizado nos relacionamentos. Em relacionamentos. Você está se relacionando com uma pessoa e ela está vendo quem você é dia após dia e ela vai te dar o retorno de tudo que você está fazendo. Ainda que não seja das primeiras vezes. Tá? Porque ela vai te conhecendo. Agora, numa pessoa que eu nunca vi, né? Cheguei e tratei com educação uma pessoa que estava naquele ambiente e ela simplesmente ignorou, né? Mas eu não posso dar a ela o direito de estragar meu dia. Se eu cheguei bem, eu vou passar para ela, eu vou sair mal porque ela respondeu mal, aí ela vai estragar meu dia. Não, de maneira nenhuma. Mas se você tiver mais contato com ela, você vai demonstrar, primeiro, que ela é importante para você. Existem regras básicas, irmãos, do relacionamento interpessoal. Primeiro, toda pessoa gosta de ser respeitada. Segundo, toda pessoa quer ter importância. Se você mostra para uma pessoa que ela não vale nada para você, que você não se importa com ela, nunca você vai se relacionar bem com ela. Nunca.
Então, quer se relacionar bem com uma pessoa, se interesse pelas coisas dela. Você está bem hoje? Né? Como é que foi lá no emprego que você ia começar? Entendeu? Então, mostre interesse pelas coisas daquela pessoa, porque aquela pessoa vai se sentir bem, vai se sentir importante. Isso com sinceridade, né? Porque Claro, tá querendo... isso não, foi bom você ter falado isso, Sheila. Isso não como técnica, tá? Isso não como técnica de relacionamento. Nas empresas a gente aprende como técnica. A gente só pergunta a pessoa se o seu dia foi bem quando a gente quer saber, né? Se foi. Se você não está querendo mesmo saber. Pastor, mas se você usar a princípio como técnica, não seria uma forma de você estar num aprendizado? Você não tem o hábito de fazer isso, você quer passar a fazer. Você pode começar com uma técnica e depois aquilo fazer parte de você. Se você está querendo fazer, já não é mais técnica. Já não é mais técnica, já nasceu aqui dentro. Tá? Técnica é quando eu digo assim, eu quero ser gerente desse lugar, então eu vou me utilizar dessas técnicas. Lá em Ribeiro. Lá em Ribeiro. Tá? Eu vou me utilizar dessas técnicas para eu conquistar as pessoas aqui. Isso é técnica. Agora, quando nasce no meu coração o desejo de exercitar, porque eu nunca fiz, de aprender, aí não é mais técnica. Tá? Então, essas coisas, irmãos, elas são básicas e elas vão fazer de você, o que é interessante é isso, elas vão fazer de você uma pessoa melhor. Né? E aí a Shirley falou assim, eu não tenho hábito, mas eu quero ser assim. Em pouco tempo você será uma pessoa bem melhor do que você era antes. E isso vai fazer parte da sua vida naturalmente. Mas, tira a dúvida, tem uma denominação que o pessoal não trabalha no sábado, não é isso? Sim, adventista. Mas eles se utilizam das coisas que as pessoas trabalham no sábado. Sim. Errado. Sim. Errado isso. Se utilizam de tudo, né? E tem uns outros problemas também, né? Eu tenho uma irmã que é. É porque vamos supor, você está aqui. No momento que você acha que você não tem que trabalhar no sábado, só pega um ônibus que uma pessoa trabalhando no sábado, para te conduzir para um certo lugar. Exatamente. É isso que eu falo. Minha sobrinha é dessa denominação e ela veio de Brasília. Eles não podem viajar nesse sábado, podem fazer nada nesse sábado. Só pode fazer. Minha irmã é isso. Eu tenho uma amiga que é. Aí, como que ela veio de Brasília no sábado, viajou? Você passa mal. Você não vai procurar um médico? Exatamente. Se o teu filho passar mal no sábado, o que você faz? Né? Você não vai socorrer? Não, tem que esperar. Né? E se você chega lá e não tem médico, porque todos são adventistas, você fala assim, sinto muito, o pronto-socorro não pode funcionar sábado, nós somos adventistas. Aí você vai achar ótimo, né? Vai ver seu filho morrer e vai falar assim, que bom, todos são adventistas. Né? Não, mas inclusive o nosso filho ficou no hospital adventista, Sim, você lembra? que todos trabalhavam no sábado. Funcionava perfeitamente. Exatamente. É verdade. Eu tenho um amigo, eu tenho entrevista ele com assim, ele é adventista, ele estava conversando comigo sobre isso, não vai ser. Aí estava falando comigo, ele estava falando, não, sábado amanhã tem guarda o sábado. Eu falei para ele, mas você não faz nada no sábado, não. Estão os parentes meus lá, e eu falei, pensei. É engraçado, você não vai fazer nada, nós vamos perceber. Irmãos, olha só. Mas e aí, a gente já uma coisa puxa a outra. Porque lá em casa hoje teve esse assunto no ponto do meu gênero está no dia na escola hoje. Aí eu falei assim, olha, por que você não. Falei, ó, por que você não vai à escola? Ele falou, esse mês inteiro eu não vou. Porque eu vou ter que trabalhar. Porque estou gastando muito dinheiro e estou apertado, então eu vou trabalhar no domingo. Aí eu falei, aí meu marido falou, ué, mas o mês de dezembro então não tem nem conversa, pode esquecer porque vai trabalhar todos os domingos. Aí eu escutei aquele assunto, né? Saída de perto, né? Porque eu já pensei completamente diferente para não destoar e já sair do meio do assunto. Quando foi agora de manhã, ele disse assim, ele não vai trabalhar, já não estou gostando, no mês de dezembro, já não está querendo trabalhar no domingo, não sei o que, falando sozinho, não comigo, mas só estava eu e ele. Aí depois ele disse
trabalhar domingo para poder adorar a Deus. Porque domingo é dia de adorar a Deus. Porque Deus te dá de segunda a sábado saúde e fôlego para você trabalhar. Aí no domingo que você pode se dedicar a Deus para agradecer tudo que Deus fez, aí você vai trabalhar. Aí ele falou assim, não consigo entender isso, né? É muito difícil, meu filho, porque se para um crente é difícil viver a fé, para quem não é muito mais difícil. Porque o Senhor Jesus diz que o justo viverá. E a gente tem que ver, a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que seguir o que ela fala. A palavra de Deus é assim, buscar primeiro o reino. E as outras coisas serão. Quando o ímpio fala que é muito difícil entender isso, na verdade é impossível de entender. Né? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais. Então não é difícil, não, é impossível. E a gente então tentar explicar é mais perda de tempo. Tá? Explicar o homem natural coisas espirituais é perda de tempo. Pois é, pastor Samuel. Então agora eu pensei assim, se sábado não é dia, não pode fazer nada, você tem que guardar, aí domingo também a gente não precisou do pão, aí a gente também não pode trabalhar. Vou explicar isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa semana eu conversei com um conhecido pela MSN, ele é cristão há um tempo e tem até ministério. Aí ele falando das dificuldades, isso é muito difícil servir a Deus. Ele falou, é muito difícil servir a Deus. Mas aí eu lembro da escola, você fala, quando a pessoa nasce de novo, não tem esse grau de dificuldade, porque é dele, né? Vai fluindo, né? Tem de Deus flui através dele. Então, deve ser porque não nasceu de novo. Eu pensei, mas eu não falei. Aliás, eu até falei, para o homem nascido, para o homem nascido, talvez não seja tanto, eu não quis afrontar diretamente, porque tem pessoas que vêm depois e acham que está tudo, né? Então eu não quis afrontar, mas eu disse assim, para quem em algumas posições diferentes. Então, eu falei a palavra certa. Irmãos, eu não acho vergonha nenhuma dizer assim que eu não nasci de novo ainda. Eu falei isso. Eu não acho vergonha nenhuma. Falei, para mim é isso. Sabe por quê? Porque eu permaneci no Evangelho 20 anos sem ter nascido de novo. É verdade. Então eu não acho vergonha nenhuma. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. O negócio é não desistir. E buscar isso na sua vida. Né? Olha, se o pastor diz que existe, se eu examinei as escrituras e é verdade, isso de fato existe, eu tenho que buscar para a minha vida. É igual o batismo no Espírito Santo. É vergonha não ser batizado com o Espírito Santo? Não. É vergonha você não buscar. Porque é algo que Deus disponibilizou para todos. Não foi para alguns. Então busca para a sua vida. É bom? É. Ah, pastor, é ótimo. Então busca para a sua vida. Né? Você quer nascer de novo? Busca para a sua vida isso. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Busca isso para você. O pastor Samuel, então eu acho assim, não é uma sugestão, é apenas nem sei o que é. Eu acho assim, a nossa igreja, daqui para frente, vai precisar de um outro dia na semana de um estudo bíblico. Porque, por exemplo, eu não estou podendo participar todos os domingos da escola dominical. O Curtis não está podendo, por enquanto, vir na escola todos os domingos. Então, e ali mesmo para quem está podendo vir todo domingo na escola, eu acho pouco, porque a necessidade de querer aprender da palavra de Deus, ela é muito grande. Eu sinto muita vontade de aprender. E eu leio em casa só a palavra de Deus, não me dá o subsídio que a aula me dá, porque eu não posso perguntar para alguém que sabe mais que eu. Nós sempre vamos ter outras oportunidades, né? Uma delas que eu falei para vocês é a do carnaval. Né? Carnaval a gente vai ter tempo, né? Vamos estar num local separados, né? Lá não tem patrão de ninguém para incomodar, lá não tem nada de ninguém para poder dizer assim, hoje você não vai ao estudo por causa disso, né? Você não vai ao estudo por causa das suas crianças, não, solta as suas crianças no mato e fica você no escuro, né? Então, vamos ter oportunidades, sempre teremos oportunidades, né? O importante para nós, Sheila, é manter a sede, é manter a vontade. Enquanto você tiver vontade de aprender, né, você só não pode dizer assim, eu não preciso disso. Né? Sabe por que eu trabalho domingo, pastor? Porque eu não preciso ir à igreja domingo. Né? Isso aqui não pode acontecer. Deixa eu explicar rapidamente essa questão do sábado aí e do domingo. Bom, em primeiro lugar, Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. Né?
Ele trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então tem gente que fala que Deus criou o mundo em 7 dias, mas é mentira. Ele criou em 6. É verdade, Deus criou o mundo em 7 dias. Não, mentira, ele criou em 6. No 7º ele descansou. Né? Então, irmãos, por que Deus fez isso? Bom, está explicado lá no Antigo Testamento que o homem não pode trabalhar direto. Ele não pode trabalhar 7 dias por semana. Né? Aí a Bíblia diz assim: para que ele não desanime. Para que ele não desanime. Então ele tem que ter um dia de descanso. Aí o Senhor instituiu na lei de Moisés que o homem trabalharia 6 dias e descansaria 1. Tá? Que a terra seria cultivada 6 anos, descansaria 1. O jumento também ia trabalhar 6 dias e ia descansar 1. Tá? Tudo iria descansar 1 dia. Então, essa questão vem da lei mosaica, que nós devemos guardar 1 dia para o Senhor. Aí, o sabatista disse que esse dia é o sábado. Mas por que é o sábado? Por que é o sábado? Domingo é o quê? Primeiro dia da semana, tá? Aí depois vem a segunda-feira, que é o 2º dia. Perfeito. Eles trabalham. Quem guarda o sábado trabalha domingo? Não trabalha. As empresas não trabalham, por que ele vai trabalhar? A maioria das empresas. Eu sei que tem uns que funcionam domingo. Mas o sabatista, então, ele deveria procurar uma empresa que trabalhasse todo domingo, porque ele tem que trabalhar o domingo. Ele tem que trabalhar o domingo, porque o domingo é o primeiro dia, tá? Para completar os 6, para ele folgar no 7º. Isso não acontece. Ele trabalha só 5. Exatamente. Ele folga 2. Ele folga 2. Né? Isso não acontece, porque ele não trabalha. Lá no Santa Cruz Shopping tem uma loja dele, que ele não abre no sábado. Correto, e abre domingo? Não. Então, mas a questão, irmãos, é essa. A questão é que eles instituíram o sábado, né? Por causa do Antigo Testamento. Que na Bíblia não está escrito para descansar no domingo. Meu cunhado fala isso. Correto. Você vai falar com ele? Correto, não está mesmo não. Ele tem razão, não está escrito na Bíblia que descansa no domingo. A questão é o seguinte: o sábado foi instituído não porque ele é sábado, irmãos. O sábado foi instituído como dia do descanso ou dia do Senhor. Tá? Dia do Senhor. Foi instituído o sábado, mas não é porque ele é sábado. Poderia ser a segunda-feira. Poderia ser a segunda. Tá? Então, você tem que pegar a essência do ensino. A essência do ensino é que você vai trabalhar 6 dias e 1 você vai guardar para o Senhor. Não importa se ele é a terça, se ele é a quarta, não interessa. Interessa que 1 dia você vai guardar para o Senhor. Essa é a essência do ensino, né? E então, nós, os cristãos, separamos o domingo para o Senhor. Nós estamos errados em não guardar o sábado? Não, por quê? Porque nós guardamos 1 dia, nós guardamos a essência do ensino, que é guardar 1 dia para o Senhor. Até por causa do calendário também, porque esse dia é o dia que não se trabalha, né? Então você guarda aquele dia. Por quê? Porque você depende da sua empresa para você não trabalhar no domingo. Eu digo do modo geral, porque tem as suas exceções, tem pessoas que trabalham no domingo, mas no modo geral, o domingo é o dia de descanso. E esse que trabalha todos os domingos, como que ele guardará 1 dia para o Senhor? Ele guardará o seu dia de folga. Que nessa semana foi na segunda, na semana que vem foi na terça, na outra foi na quarta, porque ele vai correndo na escala. Irmãos, isso é lógico, né? Isso é lógico, é uma questão de raciocínio lógico. Tá, e quando diz dia do Senhor, significa que a pessoa deveria estar... Significa que é um dia dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor.
né, a serviço de Deus, ou a consagração, a santificação. É aquele dia que eu vou levantar de manhã, vou fazer um jejum pela manhã, vou tirar um período de oração, depois eu vou tirar um período de louvor. É porque às vezes naquele dia não tem culto na sua igreja. Não, né? eu vou tirar um período lendo as Escrituras. Esse dia é um dia dedicado ao Senhor, né? Eu não dediquei esse dia ao meu trabalho, dediquei ao Senhor. Aliás, pastor, eu vou pular até para o outro polo. Nós devemos dizimar da hora. Sim. Por exemplo, um dia tem 24 horas, 2 horas e 40 de cada dia tem que ser dedicada ao Senhor. 2,4 horas. 4 vezes 4, 6 vezes 4, 24. 2 horas e 24 minutos. Dedicados ao Senhor. Lendo a palavra, orando, tirando aquele seu momento, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Mas aí que está, geralmente, a pessoa quando trabalha num determinado serviço, e não falta, por exemplo, né, trabalha direto numa falta corrida durante a semana. Geralmente a pessoa vai tirar aquele dia para descansar mesmo. Aí não é dia do Senhor, aí é teu dia. Aí é seu dia. Mas geralmente a pessoa faz isso. Se cair no domingo. Meu dia de folga eu tirei para ir no barbeiro, né? Eu tirei para cuidar de mim, eu tirei para dormir, para fazer faxina. Então é o seu dia esse, né? Não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é que você vai se dedicar ao Senhor. Por isso é bom nós separarmos o domingo, né? Domingo já não abre nada, você não pode ir a lugar nenhum, né? Então você tira o dia para o Senhor. O fato, irmãos, é que nós podemos trabalhar o quanto nós quisermos, mas temos que tirar um dia para o Senhor. Esse é o ensinamento de Deus, né? O ensinamento das Escrituras é esse. Temos que dedicar um dia ao Senhor, né? Então não há razão por que ser o sábado, né? E não há razão também para se fazer como os judeus faziam, né? Que no sábado não se faz nada, mesmo que isso vá em detrimento à maior criação de Deus, que foi o homem. Mas se a gente parar de pensar bem, o certo mesmo seria 2 dias, né? Para descansar, né? 2 dias para descansar, um para você e outro você dedica ao Senhor. Na verdade, não é, pastor? Não é que você vai descansar. Você tem que cortar o cabelo. Claro, claro. Cuidado. Você tem que ter tempo para você, não é tempo só para trabalho. Você tem que ter tempo para você. você Mesmo, trabalhou 5 dias. 5 dias. O sexto você tem para você e para a sua família. O 7º você tem para o Senhor. E ainda se a gente tivesse, pastor, por exemplo, todos os dias a gente lê 2 versículos da Bíblia, orar igual. A flexibilidade, né? A flexibilidade é exatamente o que o Senhor Jesus disse, né? Por que eu não vou curar no sábado? Essa mulher, esse homem, ele é mais importante do que a lei, não é? Qual é a coroa da criação? É o homem. O homem é a coroa da criação. Então o homem é mais importante. A lei foi feita para benefício do homem, né? Então Jesus disse: se tiver que curar ou fazer bem no sábado, eu farei o bem no sábado, né? Porque fazendo o bem, eu também estou fazendo o quê? Cultuando ao Senhor. Estou cultuando ao Senhor. Aí tirar uma parte, no caso, diária, fazer as Escrituras. Estou expressando o meu amor a Deus através do bem que estou fazendo ao meu próximo. Bateu alguém na tua casa sábado ou domingo, que é o nosso dia, pedindo ajuda. Você diz assim: não, hoje é o dia do Senhor, hoje eu não te ajudo, passa outro dia. Poxa, mas a necessidade dele é hoje. Já dizia o Betinho: quem tem fome tem pressa, né? A necessidade era hoje. Eu preciso comer hoje, não é amanhã não, né? Então você vai dizer para ele: eu não te atendo hoje porque hoje é domingo, hoje eu estou adorando ao Senhor. Esse amor é falso. Esse amor é falso. Mas, pastor, por exemplo, teve um meu sobrinho lá, é lógico, ele não pode contar assim. Aí eu pensei na situação, eles colocaram uma laje lá, a casa dele lá no domingo, né? Eu não fui, porque eu não deve falar, né? Mas eu fiquei pensando, né? Não fiz só que tinha graça, tinha bastante gente lá, né? Mas, e no caso desse, por exemplo, assim, tem que cair no domingo, que eu precisar de ajudar alguém, aí eu deixar de ir na escola, aí eu estou fazendo errado nesse caso.
Irmãos, Deus quer uma coisa interessante isso que o Cláudio está falando. Deus quer a primazia. Ele quer primícia. É interessante isso aqui em relação ao caráter de Deus, né? Porque qual a diferença entre eu tirar primeiro o que é de Deus ou tirar por último? Existe diferença nisso? Existe. Existe. Minha mãe sempre fala isso, não todo dia. Existe. Né? No caso do dízimo, como é dinheiro, você paga tudo primeiro, se sobrar você dá o dízimo. Né? Deus quer primazia. Se não fosse dinheiro, fosse uma plantação, a primeira colheita é a do Senhor. É que você tem que separar. Entende? Isso faz diferença para Deus. Isso faz diferença para Deus. Ser colocado em primeiro lugar. Ama a Deus sobre todas as coisas. Isso faz diferença para Deus. A gente às vezes acha que não. Determinadas coisas não interessam para Deus. Se foi do primeiro ou se foi do último, isso faz diferença para Deus. Isso faz toda a diferença, que está em todas as escrituras, está determinado isso. Quando você ia oferecer um sacrifício ao Senhor, você pegava qualquer animal, é isso que a Bíblia diz? Não. O animal separado, foi separado. Você vai examinar, vai ver se ele não tem nenhum defeito físico, vai ver se ele não tem nenhuma mancha, e aí você separa esse para Deus. Né? Eu aprendi até em relação à oferta, eu aprendi isso. Né? Teve um pastor que ensinou uma vez, falou assim: poxa, você quando vai ofertar, você já reparou que você pega a pior nota que você tem? Aquela mais rasgada, que você acha que ninguém vai aceitar, você pega e põe na oferta. Eu aprendi isso, nunca mais eu dei nota velha para a igreja. Eu aprendi isso da mim. Eu aprendi isso. Fazia isso, eu separava as notas mais novas e falava para mim, ó, interessante. Aí depois eu fiz, eu achei interessante. Eu aprendi isso também. E achei interessante, e isso faz parte realmente do que Deus exige de nós, a primazia, a primícia, né? E isso, que diferença faz para Deus, irmãos? A nota de 2 velha não vale R$2, e a nota de 2 nova não vale R$2. Se você tirar primeiro e tirar do último, não é a mesma coisa? Contanto que você tirou a mesma quantidade? Sim, mas acontece que para Deus você teve o cuidado de colocá-lo em primeiro lugar. Você teve o interesse de colocar em primeiro lugar, de separar do que era melhor para ele. Essa é a diferença. Não é a diferença física, porque 2 é 2. 1 quilo do início da colheita, 1 quilo do fim da colheita é 1 quilo. Tem o mesmo valor e o mesmo peso. Para Deus vale a intenção do coração. E aí eu uso de exemplo a oferta de Abel e a oferta de Caim. Todo mundo diz assim: Abel tirou das primícias, Caim tirou do que restou. Mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Por que se agradou da oferta de Abel? Por causa da disposição do coração de Abel, tá? Que naturalmente tomou cuidado em tirar das primícias para o Senhor, do que era melhor, tá? Então, eu não posso te dar oferta nem de nota velha. Então isso vai do coração do homem, tá? De tirar para Deus o que é melhor e em primeiro lugar para Deus, né? E do nosso tempo a mesma coisa. E aí essa questão que o Cláudio levantou: mas como é que eu não vou ajudar uma pessoa que me pediu ajuda no dia do Senhor? Mas quem está em primeiro lugar na minha vida? O Senhor. Então a primazia é dele, a preferência é dele. A preferência é dele, tá? Então em tudo na nossa vida a preferência é do Senhor. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, vamos supor assim, eu tenho um ônibus, né? O pessoal vai alugar o meu ônibus para me levar uma romaria para Aparecida. E aí? Isso ali teve essa experiência, né? A mulher chegou lá e deu uma roupa para fazer, falou: essa roupa é com louvor. Eu disse: louvor? Mas a senhora é evangélica? Não, eu sou espírita, né? É para um louvor que vai ter no centro. Então, no caso, E a Sueli tranquilamente falou assim: não vou fazer. Não vou fazer porque eu sou evangélica.
Eu não vou compactuar com aquilo que vai ser usado para louvar a Satanás. Né? E no caso você está levando pessoas para a idolatria. Então, sabendo, eu devo recusar sim. Eu devo recusar sim. Né? Cai naquilo que você ensinou na semana passada, a pessoa na hora pode pensar assim, mas isso é um prejuízo temporário, porque Deus vai abençoar de outra forma. Quantos anjos você já viu indo para a Romaria que caíram no precipício? Mas de Cristo. Quantos? Né? Bastante, a gente sempre vê isso acontecer. Né? Então, a gente tem que analisar as coisas dessa forma assim. Tá, irmão? Já estamos terminando. E a gente vê, irmãos, que o contrário também ocorre. A gente vê que o contrário também ocorre. Se você pede a uma pessoa para fazer algo para que seja para adoração do Senhor, essa pessoa que serve a outro Deus, nunca pode. Não vai poder. Não vai poder. Então, nesse aspecto, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, né? Então, nós temos que ser separados, sim. Temos que ser separados. O Senhor nos chamou para sermos separados. O povo de Israel sempre foi separado, né, em tudo. Inclusive, não se casavam mulheres judias com homens de outras nações, e nem o contrário, homens judeus com mulheres de outras nações, né, porque o povo era separado. E você pensa assim, Deus não é radical dessa forma não, pastor. Eu tenho uma irmã que sempre fala assim, Deus é sábio, Deus sabe de tudo, Ele não é assim, porque Ele leva isso em consideração, aquilo. Eu falei, Deus sempre leva em consideração aquilo que você quer, né? Ele sempre leva em consideração aquilo que você quer. Não é assim não, Deus tem a sua vontade própria. E se você acha que Deus não é radical, eu vou te dar só um exemplo. Deus deu a terra prometida, a terra que manda leite e mel, vocês podem chegar e podem possuir. Foram os hebreus. Quando chegaram lá, a terra estava habitada. E aí Deus diz o que para Josué? Falou assim, olha, vocês vão invadir, não vão deixar nenhum menino vivo, nenhum menino, nenhuma criança. Mas por quê, né? Não deixar nenhum menino? Até que eles invadem a terra realmente, mas eles fazem um acordo com aquele povo, né? Nós deixamos vocês ficarem aqui, vocês vão trabalhar para nós, vocês querem? Nós aceitamos, então tá bom, vocês vão ser nossos servos. Isso foi a derrota deles, derrota. Depois, mais tarde, Davi assume e a primeira coisa que ele faz é matar o povo da terra, né? A primeira coisa que ele faz é tirar os ídolos que eles tinham plantado por toda a terra dos deuses deles. Então, por que Deus foi radical dessa forma? Porque a tradição era oral, o pai passava para o filho, né? O pai passava para o filho, inclusive, os seus costumes de fé, o Deus que esse filho ia servir, né? E esse filho, depois, quando crescesse, nessa terra, faria o altar para aquele Deus. Por isso Deus disse que não deixasse nenhum menino vivo, para que no futuro esse menino não viesse a erguer um altar a um Deus falso. Foi a mesma coisa no deserto também, quando Deus mandou que se afastasse daquela tribo que tinha pecado, e Deus mandou que todos saíssem de perto porque eles exterminaram todos eles. E a terra se abriu e engoliu a família inteira de Coré, seus filhos, inclusive com crianças. mulher. Entendeu? E a gente às vezes pensa assim, poxa, mas criança. Por quê? Porque a criança ela cresce com o ensinamento do pai, né? Ela vai lembrar daquilo que o pai dela ensinou. Né? Então, Deus é radical? É radical, sim. Deus é radical. Com ele não tem meio termo, né? Ou é ou não é, né? Porque a gente às vezes acha que Deus é complacente, né? Porque a gente está olhando Deus na condição do paizão, né? Não, a gente está olhando agora só naquela graça. Se olhar só pela graça, nem essa questão não acontece mais, né? Não. Acabou. Mas por que não acontece? Porque o juízo de Deus está guardado para um dia específico. Onde ele não executará. acontece, mas hoje tem que fazer naquele momento. Igual era combinado, mas aí a Bíblia diz que o juízo de Deus está guardado para um determinado dia, em que ele vai fazer tudo isso de uma vez só. Vai estar anotando tudo para aquele dia. Exatamente. Por isso não acontece hoje. Porque existe a mediação de Jesus Cristo,
e o dia do juízo está determinado. Mas a radicalidade É a mesma. Deus não mudou. Deus não mudou. Tá? A graça não muda o caráter de Deus, nem o seu coração, nem a sua maneira de ser nem de agir. Ela adia para um dia determinado. Porque quando acontecia na hora, porque não ia haver juízo? Foi? Quando acontecia. O juízo era imediato. Era imediato. Morreu, você disse, eu perdi. A graça é um período, então. Não, nada mudou, né? Nada mudou. Ela é um período e vai ter fim. E vai ter fim. E vai ter fim. Né? O período da graça acaba com o arrebatamento da igreja. Aí começa o milênio? Aí começa o juízo. Começam os eventos. E o milênio é um desses eventos. Né? A mesma coisa que ela está falando. Também será um período, 1000 anos. Sim, períodos. Mas já se conta como juízo de Deus sobre a terra, porque já vem a grande tribulação. E a igreja não está mais. A igreja não está mais aqui. Tá? Então, houve o arrebatamento, começou o período dos juízos de Deus. Serão vários. Justamente para manter a igreja aqui. Isso. Né? Isso. O período da graça é o período que mantém a igreja aqui, trabalhando A em graça favor do reino. é o período da rede. Colheita? Da colheita, do lançamento da rede. É a graça. Quando você lançou a rede, estamos no período da graça. Quando você puxa a rede e ela vem trazendo todos os peixes, acabou a colheita, acabou a pesca. Então, você puxou a rede e acabou a graça. Né? Aí você diz, mas você não salva ainda outras pessoas, são, mas não pela graça. Pela graça nunca mais. As outras não vão ser pela graça. Não, as outras serão pelo sofrimento. Pela espada. Pela espada. Né? Isso é escatologia, isso a gente estuda numa outra oportunidade. Vamos recolher nossas ofertas. É bênção, né, irmãos? Tá. Lá onde? Lá onde está a minha carteira, que eu não sei onde Onde é. está a sua carteira? Na esquina. Peraí. Da cadeira. Deixa eu chamar ela. É o ele. É o ele. Nosso diácono Mirim. Nosso diácono Mirim. Vai, pode tirar, filho, já. Aqui, amor. Aqui, esperando. Ué, tá demais hoje, tô dormindo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Da vovó. Oremos. Deus Santo e Bendito, no nome de Jesus Cristo nós te louvamos. Te damos graças, Senhor, por esse momento que passamos na tua presença. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Deus, o Senhor tem sido bom para conosco e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Deus, eu quero te pedir uma coisa nessa manhã, que o Senhor sempre tenha a primazia, a preferência em nossas vidas. Deus, que aprendamos de fato a separar para o Senhor aquilo que temos de melhor, Deus. E que seja o Senhor ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa a vida dos teus filhos, das tuas filhas que se esforçaram para estar aqui nessa manhã. Que essas palavras fiquem nos corações, Deus, e que possam frutificar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.